Boa noite, pessoal. Tudo bom aí com vocês? Jadilza, Cleia, Rosiane, estão me ouvindo? Pessoal, tem alguém me ouvindo aí? Só sinaliza para mim, por favor. Sim, estou ouvindo. Beleza. Deixa eu já ir colocando aqui o slide. Como é que foi a semana de vocês? Cansativa. Cansativa, Rosiane? Tudo bem. Que bom. Muito trabalho para nós, graças a Deus. Sim, verdade. Vou esperar uns 3 minutinhos para o pessoal entrar no link, tá bom? Aí a gente começa. Boa noite, professor. Professor, você está aí? Ei, pessoal, boa noite, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Pessoal, tem alguém me ouvindo? Professor? Oi, tem alguém me ouvindo? Boa noite. Sim. Ok. Então, dentro de um laboratório de análises clínicas, existem três grandes fases, né? As três grandes fases
dentro de um laboratório tanto de análises clínicas como um laboratório de citopatologia. Alguém sabe me dizer quais são essas 3 principais fases? Eu cheguei a comentar isso no finalzinho da última Analítica, aula, né? Então, alguém sabe me dizer? analítica, pós-analítica, Falhou um pouquinho, Maria. analítica, Ah, tá. Uhum. pós-analítica, outra esqueci um pouquinho, peraí. Então, é isso aí. Há mais alguém que quer complementar a resposta da Maria Aparecida? Então, essas 3 fases, como a Cida comentou, são a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. Então, a fase pré-analítica, ela corresponde a tudo que antecede a realização do exame. Já a fase analítica, ela está na fase que é a realização do exame propriamente. E a fase pós-analítica é tudo que sucede à realização do exame. Ou seja, a fase pré-analítica vai desde o pré-cadastro do paciente, a ida ao consultório no médico, por exemplo, né? Aí o preparo do paciente, se o exame dele precisa de um jejum, se precisa de ter, não pode realizar exercícios físicos antes da realização do exame, se pode ou não estar realizando o ato sexual, né, dependendo do tipo de exame. Isso, por exemplo, ele também, essa última, ela impacta no nosso exame de citopatologia, no nosso preventivo, né? Então, todos esses itens são itens pré-analíticos, né? Então, a ida ao laboratório, a coleta do material, aquelas perguntinhas que nós fazemos para os pacientes, né? Elas devem ser bem respondidas, né? Porque uma pergunta respondida errada, ou mal respondida, ou não respondida, pode faltar na hora de estar liberando o resultado, né? Então, a coleta do material, seja de análises clínicas, um hemograma, uma glicose, uma urocultura, um preventivo, né? A coleta é uma fase pré-analítica. O transporte da amostra é uma fase pré-analítica, né? Até a própria centrifugação do material, ele é considerado uma fase pré-analítica, né? Para quem, não sei, quem já teve experiência, né, na área técnica, né, a centrifugação é quando alguns tubos precisam centrifugar, né, eles são submetidos a uma centrifugação, e aí é um pré-preparo para realizar o exame. Então, ele também é considerado um fator pré-analítico. Já na fase analítica é a realização do exame propriamente, né? Seja citologia, um exame preventivo, como um exame de análises clínicas, né? É realizar o hemograma, né? Colocar o equipamento, o tubo, né, de sangue, seja ele no próprio equipamento, né, ou sendo realizado manualmente, né? E aí existem várias técnicas, né, de realizar determinados exames, seja pelo tipo de ELISA, por exemplo, né? Pelo tipo de floculação. Então, cada exame tem uma metodologia de análise, tá? Mas tudo isso está englobando a fase analítica, que é a realização do exame propriamente. Já na fase pós-analítica, é o que sucede, né? Eu terminei essa análise,
eu fiz o hemograma inteiro, terminei, né? Eu dosei a glicose, dosei a ureia, a creatinina, TGO, TGP, fiz a minha urocultura, fiz a semeadura, fiz o antibiograma, terminei. Então, depois disso, o que acontece, né? Para onde que vai esse resultado, né? Ele vai ser entregue ou para o paciente ou para o médico, né? Dependendo do estado se for um paciente hospitalar, né? Que está na UTI, por exemplo, esse resultado ele vai para o médico, né? E por aí vai. Então, são as duas principais formas de entrega, né, do exame, do resultado, seja para o médico ou seja para o paciente. Né? Esse resultado ele pode ser disponibilizado por e-mail, pode ser impresso em alguma unidade de laboratório, pode ser enviado pelo WhatsApp, né? Existem várias ferramentas aí que existem, né, no nosso cotidiano já que podem ajudar, né? O envio do resultado para o e-mail do paciente, por exemplo, ele facilita a vida do paciente, né, que ele já vai ter acesso rápido ao seu resultado, né, uma pessoa que tiver um acesso à internet, um e-mail, né, então isso facilita, às vezes o paciente está já com a consulta marcada, está esperando para começar, marcou uma consulta, já está esperando, então recebendo por e-mail, né, e disponibilizando para o médico, isso facilita, né, a vida do paciente, né? Ele também pode ir em alguma unidade de um laboratório particular, por exemplo, né, e está imprimindo esse resultado, né, e para estar indo na sua consulta. Então, são algumas formas de estar disponibilizando na fase pós-analítica o resultado, né, após a realização do exame. Eu já li em alguns artigos essa relação de entregar o resultado via WhatsApp, né? E ela é muito polêmica, né? Muitos artigos eles não aconselham os laboratórios a disponibilizar o resultado pelo WhatsApp. Vocês sabem por que isso talvez não seja aconselhável? Qual que é a opinião de vocês quanto a isso? Eu acho uma falta de ética Falta de ética? de Por quê? entregar entregar assim pelo WhatsApp. Eu acho uma coisa assim que não deveria, né? Eu Mas acho por quê? que é um modo assim de você. Porque tem paciente que não gosta que você entregue nada, aí eles querem pegar para eles mesmos ver. Como o WhatsApp, às vezes não é só ele que vai olhar se é WhatsApp, muitas pessoas que vão olhar, às vezes não é só ele, até mesmo fica chato, né? Exatamente, o Maria Aparecida, você tocou no ponto chave que eu queria colocar, né? Porque às Muitas vezes das nesse vezes, exame tem. por mais que no momento do cadastro, né, isso assim, a gente parte do princípio que o paciente, no momento do cadastro, o atendente pergunta, né, se você quer que manda para o seu WhatsApp, por exemplo. Aí ela vai e fala que sim, né? Só que acontece muito isso que você falou, né? O WhatsApp ele pode ser acessado por qualquer pessoa, né, no celular. E às vezes não é a pessoa que está recebendo, que não está no momento com o celular em mãos, entenderam? Então isso cria muita margem para quebrar a confidencialidade do paciente, É entendeu? resguardar, que eles falam isso? É Exatamente. isso? Por quê? Porque o Resguardar. paciente que está indo no laboratório fazer um exame, o exame é para ele, não é para não é para a mãe, não é para o esposo, não é para a esposa, não é para o filho, não Isso é para a aí. filha, não é para o amigo, para ninguém. É um contrato, né, que nós prestamos para o paciente. E aí, se esse resultado, qualquer exame que for,
for divulgado para uma outra pessoa, meu celular tocou aqui sem querer. Então, se esse resultado ele é disponibilizado indevidamente para uma outra pessoa, isso dá margem para quebrar a confidencialidade. Talvez, vamos supor que é um beta-HCG que não queria expor para o marido, né, ou para a mãe, ou para o pai, enfim. Uhum. E aí esse resultado ele acaba sendo disponível, né, outras pessoas que não deveriam saber, né, acabam tomando conhecimento e aí o laboratório que acaba pagando a conta, né? É isso aí. Isso também cabe para a citopatologia, né? Às vezes o paciente, vamos supor, ele está com células alteradas, né? Sugestivas de câncer, e o paciente não quer expor essa condição para ninguém. Ele quer ficar em segredo, ficar em sigilo, né? Não quer contar para ninguém. Mas se ele já foi enviado pelo WhatsApp e outra pessoa viu, aí isso já dá margem, né? Já pode causar um transtorno muito maior. Então, não é comum o laboratório enviar pelo WhatsApp. Por e-mail, ele ainda é mais restrito, né, porque tem a questão do acesso por senha, né? Então, na prática, o que eu vejo é que os laboratórios alguns, né, optam pelo envio por e-mail, tá bom? É muito bom reforçar essa questão, gente, porque o laboratório, que é o local que vocês vão trabalhar futuramente, ou já trabalham, o laboratório ele tem que se preocupar assim com todos os lados, com todas as circunstâncias. E aí, porque cada vírgula que a gente coloca errado, cada frase, cada observação que não tem, isso dá uma margem para um processo. E aí o laboratório ele tem que se preocupar, né, além de estar realizando um bom atendimento, de estar realizando o exame, de entregar no prazo, né, de fazer o trabalho, né, de um laboratório acontecer, ele tem que preocupar com possíveis processos, né? E aí tem que evitar o quanto menos processos tiver um laboratório, menos dor de cabeça, né, ele tem que ficar correndo atrás, tá bom? Então, vocês que trabalham em laboratório, trabalham na área da saúde, né, evitem estar disponibilizando esses resultados pelo WhatsApp, tá bom? Converse com seus gestores para estar conversando sobre isso. É uma orientação minha. Gente, qual que é a fase que vocês acham dessas três que é a mais crítica? Alguém sabe me dizer? Qual que é a fase mais considerada mais crítica das três? Eu falei isso na aula passada. Eu acho que as três são, mas só tem uma que é, mas vou esperar elas falar, porque na outra aula eu falei. Uhum. Ó, a Dani está escrevendo aqui no chat que é a pré. Mais alguém tem alguma opinião? Jadilza, Sim, Rosiane, Sara? né? É a pré. Uhum. Então, é a fase pré-analítica, a principal, né, a mais crítica. Por quê? Porque, por vários motivos, né, dentre elas, porque se a gente já começa na fase pré-analítica com erro, a gente já vai estar começando o processo errado, de certa forma, né? Ele já vai começar errado. Então, se a fase pré-analítica ela vem toda certinha, ela já dá condições para a fase analítica e a fase pós-analítica serem executadas da melhor forma. Segundo motivo é porque dentro da fase pré-analítica existem muitos processos. Como eu falei,
a ida ao consultório, cadastro do paciente, o preparo do paciente, transporte, coleta, né? São muitos processos que envolvem a fase pré-analítica. Esses processos, eles são todos manuais, né? Eles envolvem muito O que a parte humana, eles né? Nós seres humanos, nós profissionais da saúde. Não que não seja uma coisa boa, ou nem que seja uma coisa ruim. Só que quanto mais pessoas diferentes estão num processo, né, da fase pré-analítica, principalmente, maiores são as chances de erros, né? Ó, na fase pré-analítica, nós temos um médico, temos um paciente, temos um atendente, um coletor, temos um motoboy, né? Temos uma série de profissionais, cada um com a sua função, cada um com uma formação diferente, cada um com humor diferente em um dia, né? Às vezes você veio de um plantão dobrado, às vezes você teve uma briga particular na sua casa, e tudo isso influencia no seu trabalho, né? Então, tudo isso, ele ocorre dentro da fase pré-analítica, né? As chances de erro são muito grandes, né? São processos muito manuais. A coleta, por exemplo, é uma mina de erros que podem acontecer. Uma má coleta pode gerar uma hemólise, um volume suficiente pode gerar uma repetição, né? demoram. A ordem da coleta dos tubos, ela pode gerar impacto na coleta também. A coleta do material deve ser exatamente no tubo correto, entendeu? Tem exames que devem ser realizados no horário correto, por exemplo, cortisol. Cortisol é um exame que deve ser realizado, ele tem a sua hora exata para fazer a sua coleta. Tem de 8 horas, tem de 17 horas. Então, como que eu vou coletar um cortisol de 8 horas às 10 horas? Né? Então, isso tem que ter muito cuidado na hora do exame, de realizar o exame. Se o paciente fez o jejum adequado, se ele fez a ausência do ato sexual, da atividade física, às vezes ele nem está querendo te responder certinho as perguntas, só para dar agilidade, né, no seu atendimento, que ele está com pressa, quer sair dali logo. Então, tudo isso impacta na fase pré-analítica, né, em erros pré-analíticos. A fase analítica e também a fase pós-analítica, não é que elas não têm erros, elas também têm erros. Só que, assim, a quantidade ela é muito menor. Né? Muitas das vezes, alguns colegas pensam que é a fase analítica que tem mais erros, né? Onde faz o exame propriamente. Só que não é bem assim. Por quê? Porque com o passar dos anos, né, o laboratório ele foi adquirindo, para realizar os exames, máquinas, né, sistemas automatizados. O hemograma, por exemplo, ele é um exame principalmente automatizado hoje, né? É muito difícil você ver um laboratório que não faz um hemograma com equipamento, né? Que seja de feito manual. Pode existir? Pode até existir, mas eu particularmente não conheço. Se alguém souber de algum laboratório que, porventura, não só aqui do estado não, mas que faça os hemogramas manuais, me avisa que eu quero ir lá conhecer. Ah. Então, quando o equipamento ele passa a realizar as principais atividades, a chance de erro ela é muito menor, né? Porque, por exemplo, um hemograma, um exame de bioquímica, por exemplo, ele é só colocar o tubo no equipamento que ele vai fazer a dosagem, vai estar liberando o resultado. Não depende tanto do ser humano, né? Para estar realizando o exame.
E a fase pós-analítica, a mesma coisa. Quando o exame ele finaliza, né, a maioria dos laboratórios, eles têm um sistema laboratorial, né, um MV, um Shift, deixa eu pensar em outro aqui agora, um OnLife, enfim, cada laboratório, no mínimo, assim como cada laboratório tem já uma máquina de hemograma, um laboratório também depende de um sistema de laboratório para estar entregando o resultado, né, para estar rastreando e entregando o seu resultado para a fase pós-analítica. Então, como também é um sistema informatizado, as chances de erro desse paciente, de erros nessa fase, elas são muito menores, né? Que erro que a gente pode ter aqui na fase pós-analítica? Olha, um erro muito comum, né, que acontece é a troca do resultado para os pacientes. Que é o quê? Eu estou na minha recepção, no meu laboratório, vieram 2 pacientes, José Maria e Maria José, vieram pegar os seus resultados. Vieram os 2 no mesmo horário, estão na frente da recepção e vieram pegar o resultado. Aí acabou que a pessoa confundiu os nomes e entregou errado. Então, para vocês verem que isso pode acontecer, né? Então, é sempre o ideal, é chamar o paciente pelo nome, né? Conferir, pedir um documento, confirmar, né, os dados do paciente para estar realizando essa entrega, né? E mais uma vez, isso foi o quê? Foi uma falha do sistema? Não, foi uma falha humana, né? Então, a maioria dos erros dentro do laboratório está nas pessoas, né? Dificilmente é um erro da máquina. A máquina dificilmente erra, né? Então, é até difícil de falar assim, né? Porque quanto mais automatizado for um laboratório, menor é a chance de erros, né? Mas nós também temos que trabalhar, né? Todo mundo quer ter um serviço. Então, existem esses 2 lados da balança, né? Quanto mais automatizado é um laboratório, menos chances de erros ele tem a receber, entenderam? Então, por outro lado, quanto mais funcionários, quanto mais pessoas e quanto menos automatizado forem os serviços, né, maiores são as chances de erro, e aí a gente sabe, né, que pode gerar um erro dentro de um laboratório, né? Entregar um resultado errado, por exemplo, né? Coletar a amostra de pacientes trocados também, né? Então, isso pode gerar vários e vários transtornos para o laboratório, seja por processos, né? Seja por reclamações. A imagem do laboratório, ela se perde completamente, né? Por quê? Porque aqui a gente não está vendendo um sapato, né? Eu vender um sapato errado é uma coisa. Agora, eu trocar o exame da sua mãe, por exemplo, ou o resultado da minha mãe, esse laboratório trocou. O meu resultado, né, ele foi trocado. Que laboratório é esse de meia boca? Então, quando a gente trata de vidas, nós não podemos, em hipótese nenhuma, errar, né? E por quê? Porque a gente está mexendo com o ser humano, né? Isso é muito delicado, né? De ser tratado, né? Então, evitem o máximo de errarem, né? E como é que eu faço para não errar? É estar concentrado dentro do seu trabalho, né? Não precisa ser uma máquina também, né? Pode conversar com seus colegas, né? Mas evitar que os seus problemas pessoais, por exemplo, eles entrem dentro da sua rotina de trabalho, né? A partir do momento que você está dentro do laboratório, que você botou seu jaleco, você está trabalhando,
é aquilo ali que vai importar daqui para frente, né? Deixa acabar o serviço, né? Quando você for fazer uns 10 minutos de descanso, e aí você pensa nos seus problemas pessoais, né, para você tratar, tá bom? É uma Eu dica acho, que eu posso dar, tá bom? é, Oi. eu acho que no laboratório você tem que ter muita atenção, que eu vi lá eu tô fazendo, a gente já está no estágio, né? Aham. Eu vi lá que você tem que prestar muita atenção, né? No exame, quando o médico passa o exame, o que o médico está te pedindo, que tipo de exame é aquele, né? Como Exatamente. você falou aí, um erro, você colocar no exame com o nome errado, às vezes você vai lá, porque você sabe que letra de médico né? Hoje está até melhorzinho, hoje, porque antes era pior, né? Uhum. Então, se você não sabe, pergunta para o seu colega, vai até o médico, ou então, fala, doutor, que tipo de exame que não tô entendendo, né? Exatamente. Isso aí. Eu vejo isso, né? Lá. Então, tem que ter muita atenção, igual você falou aí. É. E tem um detalhe também, né, que aí você tocou muito bem, né? Às vezes a gente quer, como pessoas, né, a gente quer provar, mostrar que sabe tudo, mas é aí que a gente percebe que a gente não sabe nada, Sabe né? A nada, gente é isso nunca aí. conhece tudo, de tudo, né? Isso, e as coisas vão sempre mudando, né? Então a gente sempre deve ter a humildade de perguntar para um colega um procedimento que você não tem domínio, que você não tem certeza. Porque se a gente faz um procedimento, uma coleta, que eu não tenho certeza qual que é o tubo que eu tenho que coletar, e coleto de qualquer jeito, esse paciente, né, esse exame pode estar errado, e aí isso vai se voltar contra você mesmo, né? Sim. Então, não é pecado, não é errado nós perguntarmos para um colega, para um amigo de turma, né, como fazer um tipo de procedimento. A gente não sabe tudo, né? Ninguém sabe. Então, é, evitem esse tipo de situação também, tá bom? E, professor, eu acho também que eu, no meu caso, eu quero fazer até um voluntário. Tipo assim, trabalhar para me pegar uma experiência, Uhum, não tem, no laboratório. E uhum, voluntariamente, para que eu pegue mais experiência, para que quando eu entrar já tá não sabendo, igual você falou, né? A gente isso nunca mesmo. sabe, vai, você sabe muito, nunca sabe. Então, para pegar uma prática melhor. Uhum, isso Eu mesmo. nunca trabalhei em laboratório, o que eu vi no estágio lá precisa muito mesmo da atenção e tem exame ali que tem que É, perguntar. são exames críticos, né? Então, eu vi lá. E, e é isso aí, vocês devem aproveitar esse momento do estágio que vocês receberam, né? Nesse, Uhum. do curso de vocês, justamente para isso, para aprender, né? Aproveitar o momento enquanto vocês ainda não são formados como técnicos de laboratório, porque a partir do momento que vocês se formam, né? Vocês vão entrar no mercado de trabalho, né? Para ser cobrados como técnicos de laboratório. Ah, mas eu não sei. Então, meu filho, tem muito laboratório que já quer o técnico, né, experiente, que já para assumir um setor, por exemplo, para assumir uma coleta, para assumir uma unidade hospitalar que tem veias difíceis, né, de coletar, de coleta. Então, aproveitem esse momento que vocês estão no estágio para aprender, né, aprender, sugar o máximo. Se puder ficar mais tempo além do horário permitido, fica, entenderam? Puxa o máximo que puder de um estágio, né? É uma dica que eu tenho, porque depois que vocês formam, vocês já são cobrados, vocês já entram ali na rotina do laboratório e, e fica muito difícil da gente aprender outros setores, né? Vai partir de você mesmo, né? A prática em outros setores, mas aproveitem esse momento, tá? Porque quanto mais conhecimento a gente tem, né, maiores são as chances de uma promoção, de um aumento, né? E não só por questões financeiras, né? Para você ter uma carreira dentro do laboratório também, né? Você ser referência no seu setor, você ser um líder da equipe,
né? Isso para quem gosta, né? Para quem tem interesse, né? Isso é muito importante. Tá bom, gente? Alguma dúvida aqui nesse slide? Eu fiquei bem nele para reforçar essas informações. Então, aqui já pensando para o lado da citopatologia, nós temos, na etapa pré-analítica, né, alguns fatores. Quais são? Primeiro é o agendamento e a consulta a um profissional capacitado, né, um médico, principalmente. Em alguns locais, né, não muitos, isso depende muito de região para região. Em alguns locais, em algumas unidades de saúde, pode ser que seja um enfermeiro que esteja consultando, tá bom? Fazendo a coleta do preventivo, tá bom? Mas isso é muito raro, isso depende muito da acessibilidade da saúde, né, de alguma região, tá? Então, nessa consulta, ela vai estar realizando a anamnese, né, e a análise clínica do paciente, puxando todo o histórico familiar, se tem alguma queixa de dor, né, algum tipo de situação dentro do paciente, né? Algumas normas para a coleta da amostra cérvico-vaginal é que a mulher não esteja menstruada, né? A menstruação, o sangue da menstruação, ela prejudica